A interface do PowerPoint 2007. Quando o PowerPoint 2007 é iniciado, sua interface tem esta aparência. Na parte superior da tela você encontra o botão do Office e a faixa de opções já mostrada anteriormente. Como acabamos de abrir o programa, você verá o nome Apresentação 1 na barra de títulos. Do lado esquerdo da tela você encontra uma barra com a guia Slides, que permite a navegação rápida pelos slides de sua apresentação. Na parte central da tela você verá um retângulo que representa o slide atual, ou seja, aquele que estamos trabalhando no momento. Na parte inferior direita você verá o controle de zoom, que permite alterar a visualização do slide atual. O PowerPoint possui 3 modos de visualização principais. Esses 3 modos de exibição podem ser alterados por meio desses 3 botões na parte inferior da tela. O modo padrão é usado para editar o conteúdo de slides, ou seja, como você o vê quando os está editando. Se você selecionar o modo de classificação de slides, verá todos os slides lado a lado na tela. Para selecionar um deles para edição, dê um clique duplo sobre o desejado. O terceiro modo é usado para que você visualize o resultado final da apresentação. Selecione o primeiro slide e clique sobre o botão Apresentação de Slides. Sua apresentação é iniciada. Se cada slide não estiver programado para passar para o seguinte automaticamente, dê um clique com o botão esquerdo do mouse para fazê-lo. Você também poderá avançá-lo um slide pressionando a tecla para a direita e retrocedê-la um slide pressionando a tecla para a esquerda. Vá clicando até o final da apresentação ou pressione a tecla Escape para interrompê-la e retornar ao modo de edição. Nas próximas aulas, veremos mais detalhes sobre a interface do programa. Veja a seguir como criar, salvar e abrir apresentações. Criando uma nova apresentação, salvando e abrindo apresentações. Vimos na aula anterior que uma nova apresentação é criada automaticamente quando você abre o PowerPoint. Porém, a qualquer momento você poderá criar uma nova apresentação. Para fazê-lo, clique no botão do Office e escolha Novo. De forma semelhante aos outros aplicativos do Office 2007, surgirá esta janela. Escolha em branco e recentes, selecione a apresentação em branco e clique em Criar. Em seguida, a nova apresentação é criada. É aconselhável que você grave sua apresentação em disco assim que iniciar sua edição. Para fazê-lo, clique sobre o botão do Office novamente e escolha Salvar como. Surgirá um menu com várias opções. A primeira salvará seu documento no formato do PowerPoint 2007. A segunda salvará apenas a apresentação de slides, não possibilitando sua edição. A terceira salvará o documento no formato antigo, compatível com o 97 até 2003. Escolha a primeira opção. Uma caixa de diálogo surgirá e você poderá escolher o Drive e uma pasta por meio desta lista. Digite o nome do arquivo neste campo e clique em Salvar. De agora em diante, use o botão Salvar na parte superior esquerda da tela para atualizar a gravação. Depois que você gravou sua apresentação, poderá abri-la em outra sessão de trabalho para aperfeiçoá-la, ou mesmo abrir outra apresentação qualquer que esteja gravada em disco. Clique no botão do Office. Se a apresentação que você deseja abrir estiver listada do lado direito do menu, basta clicar sobre ela para abri-la. Caso contrário, clique em Abrir. Escolha o Drive e a pasta onde a apresentação está, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Vamos ver na próxima aula como inserir e excluir slides. Inserindo e excluindo slides. A maioria das apresentações possuem vários slides. Quando iniciamos uma apresentação, o PowerPoint 2007 cria apenas um slide, porém você poderá acrescentar quantos slides forem necessários. Existem diversas formas de inserir um slide novo. Vamos vê-las a seguir. Inicie uma nova apresentação. Uma das opções de criação é clicando sobre a guia Início e em Novo Slide. A segunda maneira é pressionando as teclas de atalho Ctrl M. E finalmente você pode ainda clicar com o botão direito do mouse sobre um dos slides no painel do lado esquerdo da tela e escolher Novo Slide. Para inserir um slide novo no modo de exibição classificação de slides, dê um clique com o botão direito do mouse entre os slides, onde o novo será adicionado, e escolha Novo Slide. Clique na seta abaixo do botão Novo Slide e um menu surgirá com diversos modelos de slides. Para inserir um deles, clique sobre o desejado. Para excluir um slide, selecione-o no painel Slides e pressione a tecla Delete. Vamos ver na próxima aula como mover e duplicar slides. Movendo e duplicando slides.
Eventualmente, precisamos mover um slide para alterar a sequência de exibição. Para mover um slide, simplesmente selecione-o no painel Slides e arraste-o para o novo local. Se você estiver no modo de classificação de slides, poderá fazê-lo da mesma forma. Alternativamente, você poderá clicar sobre o slide com o botão direito do mouse e escolher Recortar. Em seguida, dê um clique com o botão direito do mouse no local onde o slide recortado será movido e escolha Colar. Se você quiser duplicar um slide, segure a tecla Ctrl pressionada e arraste-o para o local desejado. Solte o botão do mouse e em seguida a tecla Ctrl. Você também poderá copiar um slide clicando com o botão direito do mouse e escolher Copiar. Clique no novo local, também com o botão direito, e escolha Colar. Digitando textos em caixas padronizadas. O PowerPoint possui diversos layouts de slides pré-definidos, que incluem caixas para a inserção rápida de textos. Para esta aula, inicie uma apresentação nova. Clique sobre a guia Início e sobre a parte inferior do botão Inserir Slide. Selecione um dos layouts de título. Quando você escolhe um layout de texto, uma ou mais caixas são criadas automaticamente. Agora dê um clique dentro da caixa de texto e digite o texto desejado. Você pode introduzir texto em uma caixa do PowerPoint como se fosse um documento do Word, por exemplo. Clique com o botão direito do mouse sobre o slide atual na barra do lado esquerdo da tela e escolha Layout. Em seguida, selecione outro layout na lista. Note que, mesmo depois de escolher outro layout, o texto não é alterado. Insira um novo slide e escolha outro layout. Digite o texto desejado e vá repetindo o procedimento até o fim. Veja na próxima aula como adicionar novas caixas de textos, como transformá-las dentro do slide e como formatar seu conteúdo. Adicionando e formatando textos. Vimos na aula passada como inserir slides com caixas de textos pré-definidas. Porém, certamente você desejará inserir novas caixas personalizadas. Para começar, clique na guia Início, abra o menu Novo Slide e adicione um slide em branco selecionando esta opção. Clique na guia Inserir e sobre o botão Caixa de Texto na faixa de opções. Em seguida, arraste ou dê um clique sobre o slide. Você poderá adicionar tantas quantas caixas de texto quiser, usando o mesmo procedimento. Digite um texto qualquer e, se você quiser mudar de linha, pressione Enter. Se você arrastar a caixa de texto por sua borda, poderá posicioná-la em qualquer parte de seu slide. Os manipuladores de uma caixa de texto são usados para redimensionar e girá-la com o auxílio do mouse. Para editar o conteúdo de um texto, dê um clique duplo sobre ele e edite-o. Para excluir uma caixa de texto, selecione-a e pressione a tecla Delete. Depois de inserir textos, você poderá formatar sua fonte, estilo, tamanho e cor. Para formatar todo o conteúdo de uma caixa de texto, clique sobre sua borda e na guia Início. Para alterar sua fonte, escolha outra nesta lista. Para alterar seu tamanho, abra esta lista e escolha outro. Você também poderá digitar neste campo outro valor e pressionar Enter para aplicar o novo tamanho. Esses três botões são usados para alterar o estilo da fonte para negrito, itálico e sublinhado. Esses três botões são usados para alterar o alinhamento do texto para a esquerda, centro, direita e justificado, respectivamente. Você poderá alterar rapidamente o tamanho da fonte clicando neste botão para aumentá-lo e neste outro para diminuí-lo. Para alterar a cor do texto, clique nesse botão e em seguida escolha uma nova cor nesta paleta. Se você clicar em Mais cores, surgirá a caixa de diálogo Cores. Clique na aba Padrão para escolher outras cores nesta paleta ou clique na aba Personalizada para compor sua própria cor. Clique em OK para aplicá-la ou em Cancelar para manter a cor anterior. Todos os recursos de formatação mostrados também poderão ser aplicados em partes específicas do texto. Para fazê-lo, selecione a parte do texto que será formatada e aplique as modificações desejadas. Vamos ver na próxima aula como adicionar marcadores e numeração. Inserindo marcadores e numeração. Em apresentações de slides, a exibição de uma sequência de itens ou lista é muito comum. No PowerPoint 2007, você pode usar marcadores ou numeração automática para destacar esses itens.
Para inserir marcadores em uma lista, selecione-a arrastando o cursor do mouse sobre ela. Clique na guia Início e sobre o botão Marcadores na faixa de opções. Se a sua lista tiver subitens, selecione-os. Clique no botão Aumentar nível da lista e os subitens serão destacados da lista. Para alterar as figuras dos marcadores, selecione a lista e clique na seta do lado direito do botão Marcadores. Em seguida, escolha outra figura por meio deste menu. Para remover os marcadores, selecione toda a lista e clique no botão Marcadores novamente. Para retornar os subitens à sua posição normal, selecione-os e clique no botão Diminuir nível da lista. Você também poderá adicionar números em sua lista. Selecione-a novamente e clique no botão Numeração da barra de formatação. Para adicionar uma nova numeração aos subitens, selecione-os, clique em Aumentar nível da lista. Clique sobre a seta do lado direito do botão Numeração e escolha outro tipo de numeração disponível nesta lista. Vamos ver na próxima aula como inserir WordArt. Inserindo WordArt. Se você quiser aplicar efeitos especiais em textos, poderá usar o recurso chamado WordArt, já visto em uma aula anterior quando abordamos o Word 2007. Para esta aula, crie um novo slide em branco. Em seguida, clique na guia Inserir. Clique no botão WordArt e surgirá um menu com diversos modelos pré-definidos de efeitos aplicados em textos. Clique sobre um deles para selecioná-lo. Surgirá uma caixa de texto com seu conteúdo selecionado. Digite um texto qualquer e veja que a faixa de opções exibe diversos recursos para a formatação do texto. Selecione-o novamente. Clique sobre esta seta e veja que são exibidas diversas opções de preenchimento e contorno da moldura. Para alterar o preenchimento da moldura, clique em Preenchimento da forma e escolha outro nesta paleta. Para remover o preenchimento, clique em Sem preenchimento. Da mesma maneira, você poderá usar o botão Contorno da forma para alterar o contorno da moldura. Em efeitos de forma, você poderá aplicar outros efeitos à moldura, como sombreamento, brilho, reflexo, etc. O botão Estilos rápidos permite configurar o efeito aplicado. O botão Preenchimento de texto permite alterar a cor interna do texto. O botão Contorno do texto faça o mesmo com seu contorno. O botão Efeitos de texto oferece diversas opções de efeitos especiais que podem ser aplicados ao texto. Para excluir uma WordArt, selecione-a e pressione a tecla Delete. Inserindo cliparts e figuras. Além de textos, podemos inserir em uma apresentação do PowerPoint cliparts, imagens e sons. Uma clipart é uma figura pronta, normalmente catalogada por temas, e quase sempre você achará uma que poderá ser incluída em seus slides. Inicie um slide em branco no PowerPoint. Para adicionar uma clipart, clique na guia Inserir sobre o botão Clipart. Surgirá uma janela do lado direito da tela. Digite nesta caixa uma palavra-chave relacionada com a figura procurada e clique em Ir. As cliparts encontradas serão listadas neste campo. Para incluir uma delas, clique sobre a desejada. Note que você poderá movê-la, redimensioná-la ou girá-la com o auxílio do mouse. Para excluí-la, simplesmente selecione-a e pressione a tecla Delete. Note que quando você inclui uma clipart em um slide, poderá aplicar diversos efeitos como sombreamento, reflexo, etc. Você também poderá alterar o brilho, o contraste ou mesmo recolorir a clipart por meio dessas opções. Além de cliparts, você também poderá inserir figuras, que podem ser desenhos ou fotografias, que servirão como adorno ou ilustração para o slide que você esteja criando. Esse tipo de imagem deve estar previamente gravada em seu computador, ou uma mídia removível como um disquete ou CD-ROM, por exemplo, para ser carregada. Para inserir uma figura, clique sobre a guia Inserir, sobre o botão Imagem. Uma caixa de diálogo surgirá permitindo que você abra a imagem do disco. Escolha a pasta e o drive desejado e selecione a figura ou imagem neste campo. Note que o PowerPoint permite a importação de diversos tipos de imagens, como JPEG, PNG, BMP e GIF, entre outros. Clique em Inserir para colocar a figura no slide. Use os manipuladores para mover, girar e redimensionar a figura, como fizemos com as cliparts. Se você selecionar a figura e clicar na guia Formatar, terá as mesmas opções de configuração de cor, contraste, brilho, etc., que também já mostramos anteriormente.
Vamos ver na próxima aula como inserir sons em sua apresentação. Inserindo sons. Outro recurso interessante do PowerPoint é a possibilidade de inserção de sons em seus slides, que podem ser reproduzidos automaticamente quando o slide é exibido, ou que serão reproduzidos apenas se você clicar com o mouse sobre seu ícone. Insira um slide em branco, clique na guia Inserir e sobre o botão Som. Nesta caixa de diálogo, você poderá procurar um som que esteja previamente gravado em seu computador, ou em um disco removível como um disquete ou CD. Escolha o arquivo desejado e clique em OK. O programa perguntará se você deseja que o som seja reproduzido automaticamente quando o slide for exibido ou se dependerá de um clique do mouse para ser tocado. Escolha automaticamente e o ícone será adicionado ao slide atual. Pressione o botão Apresentação de Slides para reproduzir a partir do slide atual. Assim que o slide for exibido, o som é reproduzido automaticamente. Dê mais alguns cliques para finalizar a apresentação e, em seguida, selecione o ícone do som e pressione a tecla Delete para excluí-lo. Repita o procedimento adicionando outro som a seu slide, porém desta vez clique em Quando clicado na caixa de diálogo. Reproduza a apresentação e note que desta vez o som não é reproduzido automaticamente. Você precisará dar um clique sobre o ícone do som para reproduzi-lo. Vamos ver na próxima aula como inserir tabelas em um slide. Inserindo tabelas. O PowerPoint 2007 também permite que você insira tabelas em sua apresentação. Adicione um slide em branco. Clique na guia Inserir sobre o botão Tabela. Escolha por meio desta grade quantas colunas e linhas a sua tabela terá. Note que conforme você vai movendo o mouse sobre as células, o PowerPoint vai mostrando no slide a aparência da tabela. Dê um clique para inseri-la. Para movê-la, arraste-a por sua borda. Você poderá redimensioná-la por meio dos manipuladores. Para redimensionar linhas ou colunas, posicione o cursor do mouse sobre elas e arraste-as. Se você quiser adicionar linhas ou colunas, clique com o botão direito do mouse sobre uma das células, escolha Inserir e uma das opções listadas no menu. Para excluir uma linha, selecione uma de suas células com o botão direito do mouse e escolha Excluir linhas. Você poderá fazer o mesmo com as colunas. Você poderá juntar duas ou mais células num processo chamado mesclagem. Esse recurso é muito usado para títulos, por exemplo. Selecione as células desejadas arrastando o mouse sobre elas. Essas podem ser linhas ou colunas. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e escolha Mesclar células. Para acrescentar textos em uma célula, simplesmente selecione-a e insira o texto desejado. Você poderá formatar o texto de uma tabela da mesma maneira que faria com uma caixa de texto do programa. Para alterar a espessura, cor e estilo das linhas e outros efeitos de uma tabela, use as opções das guias Design e Layout. Vamos ver na próxima aula como adicionar animações em objetos. Adicionando animações em objetos. Além de incluir objetos como textos, cliparts e figuras, você também pode animá-los. Esse recurso torna seus slides mais interessantes, chamando a atenção dos espectadores para os itens animados. No PowerPoint 2007 você poderá usar um esquema de animação pré-definida ou personalizada. Adicione uma figura, clipart ou texto em um slide e selecione-o. Para usar uma animação pré-definida, clique na guia Animações e sobre o botão Animar. Você encontrará algumas opções de animações pré-definidas que poderão ser visualizadas quando você pousar o mouse sobre elas. Para aplicar uma delas, clique sobre a desejada. Você também poderá personalizar animações em slides. Para fazê-lo, selecione o slide desejado e clique no botão Animação Personalizada. Do lado direito da tela surgirá um painel onde você poderá escolher, por meio desta lista, os efeitos de entrada, ênfase, saída e trajetória da animação. Cada um desses itens possui várias opções. Como exemplo, vá em Entrada e escolha Xadrez. Imediatamente o efeito de entrada é aplicado no item selecionado. Para remover o efeito de entrada, clique em Remover.
Aplique outro efeito de entrada e veja que você poderá configurar como a animação será disparada por meio da lista Início. Selecionando a opção ao clicar, a animação será reproduzida somente depois que você der um clique com o mouse. A opção com a anterior vai disparar a animação atual junto com a animação anterior. A opção após a anterior iniciará depois que a animação anterior for concluída. Por meio desta lista, você poderá configurar a direção do efeito. Esta lista controla a velocidade da animação. Por meio desses botões, você poderá reordenar os efeitos. Clique em Executar para visualizar toda a animação do slide. Faça vários testes, usando as diversas opções de personalização de animação para aprender como funcionam. Configurando o plano de fundo. O PowerPoint 2007 permite que você altere o plano de fundo de diversas maneiras, usando cores, gradientes, texturas e padrões. Para alterar o plano de fundo, clique na guia Design e sobre o botão Estilos de plano de fundo. Em seguida, clique em Formatar plano de fundo. A caixa de plano de fundo se abrirá na tela. Clique em Preenchimento do lado esquerdo da janela e selecione Preenchimento sólido. Escolha uma dessas cores para ser usada como cor de fundo. Clique em Preenchimento gradual. Use esses botões para escolher as cores inicial e final do gradiente. Escolha por meio desta lista o tipo de gradiente. Clique em Preenchimento com imagem ou textura. Escolha nesta lista uma textura que será usada no fundo dos slides. Para escolher uma imagem personalizada que será usada como fundo, clique em Arquivo. Escolha nesta caixa de diálogo a imagem desejada e clique em Inserir. Se você quiser usá-la como textura, escolha a imagem lado a lado. Clique em Fechar para aplicar o preenchimento somente ao slide atual, ou em Aplicar a tudo para aplicá-la em todos os slides de sua apresentação. Para remover as opções escolhidas, clique em Redefinir plano de fundo. Além de personalizar o plano de fundo, o PowerPoint também possui diversos esquemas pré-definidos que poderão ser aplicados rapidamente a todos os slides. Para fazê-lo, abra a lista Estilos de plano de fundo e escolha um deles. Veja na próxima aula como trabalhar com temas. Trabalhando com temas. Na aula anterior, vimos como alterar o plano de fundo de um slide ou de toda a apresentação. Nesta aula, vamos ver como usar temas ou padrões que podem ser aplicados em slides, deixando sua apresentação com uma aparência profissional. Para aplicar um desses temas, clique na guia Design e sobre o botão do lado inferior direito do campo Temas. Passe o mouse sobre um dos temas e veja que o PowerPoint altera não somente o plano de fundo, mas também a formatação das fontes. Para aplicar o tema desejado, clique sobre ele. Você também poderá iniciar uma apresentação nova usando um tema pré-definido. Clique no botão do Office e escolha Novo. Clique em Temas instalados e escolha um dos temas mostrados nesta lista. Em seguida, clique em Criar. Agora você poderá adicionar slides, textos, figuras, sons e animações usando o tema escolhido. Vamos ver na próxima aula como adicionar transições em slides. Adicionando transições de slides e configurando o tempo de exibição. No PowerPoint 2007 você poderá aplicar efeitos de transições entre os slides, que além de fácil de aplicar, torna sua apresentação mais interessante. Depois de pronta, selecione o primeiro slide de sua apresentação. Clique na guia Animações. Clique na seta do lado inferior direito do campo Transições. Surgirá um menu com diversas transições separadas por categorias. Pouse o mouse sobre uma delas para ver uma amostra na tela. Clique sobre a desejada. Se você quiser reproduzir um som durante a transição, clique sobre este botão e escolha um som por meio desta lista. Esta lista permite que você escolha a velocidade da transição. Use esse botão para aplicar a transição atual a todos os slides. Aplique várias transições em seus slides e inicie a apresentação para testá-la. Agora vamos ver como configurar o tempo de exibição de um slide. Por padrão, a exibição de um slide é determinada por um clique do mouse, porém podemos configurar um tempo pré-definido de exibição. Selecione automaticamente após e digite nesses campos o tempo de exibição do slide em minutos e segundos.
Se você deixar a opção ao clicar com o mouse selecionada, poderá interromper o intervalo usando esse recurso. Teste sua apresentação e configure os intervalos de acordo com o desejado.